Bem, pessoal, estamos aqui mais uma vez com algumas informações, com um vídeo super interessante, um assunto que realmente gera, assim, todo ano aquele furdunço, aquele desespero. Chama-se imposto de renda. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o imposto de renda da pessoa física. Então, para quem ainda não assistiu os nossos vídeos, meu nome é Professor Roberto, formação em contabilidade, formação em letras, português e inglês e também gestão pública. Especialização em didática do ensino superior, especialização em tradução em inglês e especialização em política e estratégia. E, mais recentemente, um mestrado na área de gestão pública. Então, continuamos estudando porque entendemos que informação e conhecimento não ocupa espaço e é o futuro de todos que vivem no sistema democrático e capitalista. Pois bem, pessoal, hoje a nossa ideia é falar sobre imposto de renda. O imposto de renda, ele é um imposto de competência da União, então no caso, a unidade da federação é que regula esse imposto, segundo lá o nosso CTN, né? No artigo 43 do CTN, ele determina que o imposto de renda é competência da União. E também é um imposto que incide sobre a renda e os proventos de qualquer natureza, né? Entenda-se aí, então, que tudo que a gente receba, que vai alterar o nosso patrimônio para mais, é uma renda, né? E em se tratando de pessoa física, também o nosso fato gerador do imposto de renda vai incidir sobre o quê? Sobre a disponibilidade econômica, ou seja, um recebimento em dinheiro ou em depósito, enfim. Então é difícil escapar dessa definição, né? Toda renda nesse caso, tributada. E aí nós vamos ver que esse imposto ele tem três características ou três princípios. São os princípios da universalidade, que abrange, esse princípio diz que o imposto deve abranger a todos, já que no passado existiam pessoas que ficavam de fora da tributação, né? Privilegiados. E também ele tem que ser um imposto que tem que ter progressividade. O que é essa progressividade? Esse imposto ele deve ser quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. Aí é que a gente vai ver que há diferenças nas alíquotas aplicadas no imposto. E por fim, um último princípio, não menos importante, que é o princípio da generalidade. Generalidade, ou seja, todos têm que ser tributados, tudo tem que ser tributado, não pode escapar nada, né? Universalidade, progressividade, generalidade. Um dado interessante, pessoal, é que o IBGE, o IBGE, aquele Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Ele faz aquele levantamento, os censos, e o último censo apontou que de 3 a 5% da população brasileira recebem um salário até R$3.000. Então, se você ganha mais que R$3.000, considere-se um privilegiado, porque não é a realidade da maioria da população, né? E também ele aponta que a nossa população economicamente ativa, a pessoa jovem, né, ali até depois que faz a idade adulta ali, até 50 anos, ele tem a idade correta da população economicamente ativa, não me lembro se é essa, mas é quando você ainda está em condição de trabalho. E esse pessoal, a média de rendimento da população economicamente ativa, que se chama PEA, é de R$1.600. Vejam que não é fácil. O Brasil apresenta uma alta concentração de renda. Alta concentração. E para isso, o que o governo faz? Ele tenta garantir essa arrecadação. Como ele garante? Através da retenção na fonte, que nós vamos ver que é uma forma de antecipação do imposto, né? E também, ele, como a renda é concentrada, isso gera o quê? Gera uma sonegação muito alta, que é a sonegação deixar de pagar o imposto. E informalidade, por isso que muita gente vai trabalhar na informalidade, com a sua barraquinha de hot dog e tal, e muitas das vezes ele não paga o imposto, porque ele não é formalizado, ele não tem um CNPJ, beleza? Então, seguindo, gente, temos que lembrar, eu falei aí dos proventos, renda e proventos de qualquer natureza. Porém, algumas formas de renda, o fisco,
quando eu falo fisco, alguém chama de leão, eu chamo de Receita Federal, tudo isso são sinônimos, né? O fisco, algumas formas de rendimento, como por exemplo indenizações, seja uma indenização por danos morais, uma indenização trabalhista, dano material, ele não é uma renda, ele é uma compensação, né? Você está repondo a recomposição do seu patrimônio que foi perdido de alguma forma. Isso é decidido pelo STF, né? Ainda nós vamos falar depois dos sistemas aqui, mas eu vou fazer adiantar um assunto que é o seguinte: o imposto tem dois grandes sistemas básicos, né? O primeiro é quando eu estou pagando pessoa física para pessoa física. Então, quando eu pago de pessoa física para pessoa física, é um sistema. Nesse caso, vai existir a figura da RMO, que é a Receita Mensal Obrigatória. O que é isso? É um autorrecolhimento que, em linguagem mais popular, é chamado de carnê-leão. Então a pessoa mesmo declara que recebeu um valor de uma outra pessoa física e faz o seu recolhimento. Esse recolhimento tem que ser até o último dia do mês seguinte para a Receita Federal, tá? Então esse é o autorrecolhimento, o que a Receita tem evitado ao máximo, porque aí ela garante a arrecadação com a retenção na fonte. E o outro grande sistema seria de pessoa jurídica, uma pessoa jurídica pagando para uma pessoa física, né? Aqui sim, aqui a Receita entra, você tem o seu contra-cheque, né? Você que trabalha, todo mundo trabalha com contra-cheque. Aí o empregador, ele é obrigado a fazer a retenção. É uma antecipação que já está sendo dada para depois, lá no ajuste anual, ser feitas as devidas compensações, que a gente vai ver os detalhes daqui a pouco, né? E ainda nós temos algumas situações que o que nós chamamos de tabela progressiva, que ela pode ser anual ou mensal, que está aqui, nós temos a tabela progressiva mensal, a tabela progressiva anual. Para eu fazer essa retenção da pessoa física, eu tenho que usar essa tabela. Eu tenho que usar essa tabela para lá no contra-cheque do meu empregado, eu fazer as devidas retenções. E essa tabela, ela não é aplicada em alguns casos. Quais os casos? Se a pessoa é isenta, não tem que pagar, eu não vou aplicar a tabela. Então, no caso de isenção, aí são doações, herança, dividendos, não incide, não vai ter uso da tabela, ok? Também, na tributação exclusiva na fonte, que casos que eu vou tributar exclusivamente na fonte? O que é a fonte? A fonte é na hora que vai ser feito o pagamento, é a fonte de renda, né? O trabalhador está gerando uma fonte de renda para o empregado. Então ele vai fazer a tributação exclusiva na fonte, né? Nesses casos, o que vai ter aí? Eu tenho as loterias, eu tenho as aplicações financeiras que eu faço no banco, né? Também o 13º do empregado. Isso aí eu vou fazer a retenção exclusiva na fonte. Tem uma alíquota fixa, eu faço e acabou. Ele nem vai entrar lá no meu ajuste anual. E ainda as alíquotas fixas com autorrecolhimento. Quais são esses casos que eu tenho autorrecolhimento com alíquota fixa? Seria o caso dos ganhos de capital. O que é um ganho de capital? Eu compro um imóvel, eu compro um carro por um preço. E na minha venda, eu vendo com preço maior. Então eu tive um ganho. Isso aí chama ganho de capital, né? Esse ganho de capital, ele também não vai ser aplicado à tabela progressiva, para efeito de cálculos. E aí, gente, existe uma outra figura que é a CAO. C-A-O. A CAO é a complementação anual obrigatória. Eu tenho que complementar quando? Eu vou fazer as antecipações, né? O meu empregador está descontando e já estou pagando. Nem sei como vai ser lá no final do ano. Quando eu for fazer o meu ajuste anual, eu vou verificar se eu paguei a mais do que devia ou paguei a menos. Se eu paguei a mais, eu vou ter uma restituição. Se eu paguei a menos, eu vou ter que recolher. Eu tenho um imposto a recolher ou a pagar. E esse imposto a recolher chama-se complementação anual obrigatória. Aí eu fico quite com o leão, fico quite com o fisco. Tá ok? Essa é a CAO. Então aqui eu vou falar agora, está aqui no nosso quadro, não sei como está a questão da visibilidade para vocês, mas eu vou aqui mostrando. Nós temos 6 sistemas básicos para a apuração do imposto de renda da pessoa física, né? Pessoa física, CPF, pessoa jurídica, CNPJ, empresa, ok? Aí, o sistema exclusivo,
como eu falei ali, que eu tenho a retenção exclusiva na fonte, sistema exclusivo, né? Vai ser aplicado nas loterias, né, etc., na aplicação financeira. O sistema de antecipação, que é aquele sistema lá do empregado, que retém na fonte antes e depois, lá na frente, vou fazer o ajuste. O sistema de alíquotas fixas é aquele que eu falei, antecipei para vocês, que é a questão da despesa de capital, né? Eu tenho uma alíquota fixa. A RMO, que é o recolhimento mensal obrigatório, ou entenda-se carnê-leão, é aquela pessoa física para pessoa física, quando eu faço a transação de pessoa física para pessoa física, aqui no 1, pessoa jurídica para pessoa física, 2. A CAL, que eu acabei de falar, que é a complementação anual obrigatória, quando eu tenho a recolher, e aqui as isenções, ou a não incidência, ou a imunidade, a herança, dividendos, as indenizações que não vão ter que recolher imposto. Aqui são sistemas, né? E aí nós temos a tabela progressiva anual e a tabela progressiva mensal. A tabela progressiva mensal, então, a cada mês, geralmente se paga mês a mês, né? Os salários, etc. Aí eu tenho a base de cálculo, a alíquota e a parcela a deduzir. Eu tenho, verificando aqui, que se eu recebo R$ 1.903 por mês, R$ 1.903,98, até que eu sou isento. As pessoas isentas são aquelas que não alcançam esse salário por mês. Quem ganha menos de R$ 1.900 por mês, não paga imposto. Antigamente tinha até aquela declaração de isento que o governo acabou. Hoje se você precisa para efeito de alguma coisa, tomar posse no cargo público, etc., você mesmo se autodeclara ali que é isento e está resolvido. Existe modelo para isso aí. Aí vem, ó, 2.826, de 1993 a 2.896 vai pagar 7,5%, de 2.826 a 3.751 vai pagar 15% de imposto, são as alíquotas. De 3.751 a 4.664 vai pagar 22,5%. E mais de 4.664 vai ser 27,5%, que é hoje mensal. Na anual é só você pegar isso aqui e multiplica por 12 meses, né? Então vai dar lá, ó, base de cálculo anual, R$ 22.847,76. Quem ganha menos de R$ 22.847,76 está isento de pagar imposto de renda. Aí vem depois, até R$ 33.919, 7,5%, R$ 45.012,60, 15%, R$ 55.976,16, 22,5%. E finalmente quem ganha mais de R$ 55.976,16 paga 27,5% de imposto para o imposto de renda. Vejam que essa tabela são as últimas. A tabela ela pode sofrer correções, só que já tem entendimento de jurisprudência que o governo não é obrigado a corrigir todo ano, mas deveria ser feita uma correção monetária para a gente cada vez mais pagar menos imposto, né? Porque se ela fica com o mesmo valor, ela alcança mais pessoas. Então, pode ser que seja a estratégia do governo, não sabemos. O governo atual promete fazer a correção dessa tabela, que vai ser bom para muita gente. Que, na verdade, no final vai representar um aumento de salário, né? Seria muito interessante, né? Quem não quer aumento de salário. Gente, e aí, ó, nós estamos falando alguns detalhes, só que eu não quero que esse vídeo fique muito comprido, porque todo mundo sabe que vídeo que a gente coloca não pode ser muito comprido, ainda mais que a gente quer alcançar o máximo de pessoas. Então, alguns detalhes que a gente pode entrar mais a fundo nessa aula, a gente pode falar em outras situações. A gente pode falar especificamente sobre dependentes, sobre, né, outros assuntos para a gente. Depois vocês deixem os comentários e, de repente, a solicitação de alguma aula específica que a gente vai trabalhar em cima disso. Né? Vamos falar de uma coisa muito importante, que todo mundo tem dúvida, que são as deduções. O que eu posso deduzir da minha base de cálculo? O que é a base de cálculo? É o que você recebeu. O que eu posso deduzir na minha declaração, no meu ajuste anual? Né? Eu tenho aí, ó, previdência social, eu posso deduzir, se eu pago previdência social. Se eu pago previdência privada, eu também posso deduzir no meu imposto, né? Assim como eu posso deduzir um valor por dependente, que a gente vai ver os valores por dependente que eu posso deduzir. Tem a despesa com instrução ou do titular ou dos dependentes, eu também posso deduzir da base de cálculo do meu imposto. Ainda despesas médicas, vejam bem, hein, gente, médica odontológica. Essas despesas, no passado, muita gente
fazia bastante, pegar o CPF de um médico, hoje a Receita ela tem um sistema muito mais acurado, um sistema muito mais pronto para plotar eventuais distorções. Porque o que você declara que recebeu do médico, a Receita vai ver o que ele pagou. E aí hoje está se plotando, está bem complicado de fazer isso. Assim como despesa de instrução. E ainda, pensão alimentícia judiciária, também eu posso deduzir da minha base de cálculo. Assim como eu posso, aquele pessoal mais idoso que tenha mais de 65 anos, eu também posso descontar uma parte de um valor fixo que a Receita determina, que é atualizar, quando atualiza a tabela, também atualiza esse valor, e eu também posso descontar. E ainda o livro caixa. O que é o livro caixa? Aquele livro que eu anoto todas as minhas entradas e saídas de cash, de dinheiro. Quando eu sou um profissional liberal de qualquer área, contador, médico, dentista, etc., eu posso ter esse livro caixa, que deve ser devidamente registrado numa junta comercial, né? Tem as suas formalidades ali do livro, e aí ele estando legal, eu posso deduzir esses valores, né, do livro caixa. Se eventualmente eu te paguei mais do que recebi, eu posso deduzir também da minha base de cálculo, tá ok? Aí nós temos aquelas despesas autorizadas, que eu posso descontar depois do imposto já apurado, imposto devido. Não é da base de cálculo mais. Vejam que a despesa, que as deduções são da base de cálculo. Agora, as despesas autorizadas, os descontos autorizados de algumas despesas, é depois da base de cálculo ser que eu apurei o meu imposto devido, quando eu tenho que pagar, e eu posso descontar. O que eu posso nessa hora deduzir? Eu posso deduzir despesa com empregado doméstico, sendo que só pode ser de um empregado doméstico e a base de cálculo é de um salário mínimo, tá? Então tem regra, né? Desculpa. Deduções para quando eu faço doações também para cultura, para audiovisual, para criança e adolescente, eu também, os conselhos municipais, estaduais, enfim, eu também posso deduzir lá do imposto devido. Ainda, o imposto que eu já paguei na fonte, eu também posso deduzir, é claro, né? Se eu já antecipei, eu vou deduzir. E também eu posso, o imposto pago no exterior, eu também posso deduzir, tá? Isso é muito importante saber que eu posso fazer essas deduções. E para a gente encerrar esse vídeo de maneira perfeita, embora não estejamos abordando aqui todos os tópicos, para não ficar muito longo o vídeo, depois a gente vai falar de alguns detalhes. Na hora de fazer a declaração, o que é o meu ajuste anual, geralmente ele começa lá em abril, né? Começa em março, termina em abril. Eu tenho posso fazer de duas formas, a declaração completa e a declaração simplificada. O que é isso? A declaração completa é quando eu sei que eu tenho muita coisa a deduzir, eu tenho muitos itens a serem, que vai ser despesa autorizada a descontar, ou minha renda também é um patamar que eu vou precisar deduzir para eu conseguir de repente uma restituição, é melhor para mim fazer a completa. Agora, como a gente sabe que eu falei que no IBGE mostrou que a maioria da população brasileira ganha abaixo de 3 mil, então criou-se o sistema simplificado. O que é o sistema simplificado? Pego tudo que eu ganhei, abato 20% e aí faço a declaração e resolve a minha situação. E o sistema ainda hoje, ele permite que você simule as duas coisas, a simplificada, como ficaria, e a completa. Aí você sabe qual você vai conseguir a restituição ou não. E o que é o ajuste anual? O ajuste anual é o confronto entre o que eu recolhi, o que eu já foi durante o ano, né, retido, e o que eu apurei de devido no final do ano. Desse confronto pode existir duas situações. Uma que aqui eu tenho que recolher o imposto para complementar, aí eu vou entrar na CAL, que é o complementação anual obrigatória, ou o caso em que eu tenho uma restituição, que é a situação que todo mundo quer. A restituição que então eu paguei mais do que devia, o governo me devolve uma parte, tá ok? Então fica essa mensagem dessa aula e a gente espera muito em breve estar de volta com mais contribuições, dicas, tá ok? Vocês podem fazer o seu comentário pedindo alguma aula específica. E, além disso, eu peço que vocês dê o seu like, né? Dê sua curtida,
compartilhe e inscreva-se no canal se possível, para a gente estar contribuindo aí com todos, com conhecimento, com informação, porque é isso que faz da gente um cidadão melhor e também a gente exerce melhor nosso direito quando a gente está bem informado. Valeu, pessoal, até a próxima!